A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia para você, boa tarde, ou uma boa noite, dependendo do horário que você estiver com a gente. Que bom ter você de novo, né? Você que já é inscrito, você que já acompanha aí os vídeos do nosso canal, Colégio do Discípulo. Nossos agradecimentos a você, tá bom? Porque alcançamos aí uma meta de 3.000 inscritos, tá? E pra gente que conquista cada inscrito, com muito carinho, com muito esforço, é sim um grande número, tá? E esperamos alcançar um número maior para que o nome do Senhor Jesus cresça e que nós venhamos diminuir. Para você que faz parte dessa família, nosso agradecimento. Não esqueça, se você já é inscrito, deixa o seu like, comenta, tá bom? Compartilhe esse vídeo com alguém. Diga se você tem sido edificado, comente, deixe o seu nome, fale sobre o assunto de hoje. Para você que está entrando a primeira vez, tá bom? Não deixe de se inscrever, dá o seu like também, ative o sininho que você vai ter acesso a qualquer conteúdo que a gente colocar. Quando você fizer tudo isso, você vai nos ajudar bastante, porque o YouTube vai abrir aí uma janela maior de visualizações para a gente e nós continuamos empenhados a colocar conteúdos aqui nesse canal para edificar sua vida espiritual. Porque, claro, sempre juntos nós vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Eu sou Jonathan Cadiz, sou diácono, servo da Assembleia de Deus no estado do Rio de Janeiro. Pertenço ao Ministério Boa Esperança. Nossa matriz é em Bento Ribeiro, presidida pelo pastor Emanuel Silva, e nós pertencemos à nossa sede do Jardim Redentor, dirigida pelo meu amigo pastor Rodrigo Lima. Eu quero hoje com você continuar. Na verdade, hoje nós vamos finalizar o nosso assunto sobre homilética. Nós estamos aí já há 8 vídeos, esse é o 9º, falando sobre princípios de homilética para ajudar o ministério da pregação. Último vídeo desta sequência sobre homilética, mas nós continuaremos ajudando você, tá? Nós vamos entrar agora com hermenêutica. Então não perde, meu amigo, é bênção para a sua vida. Espero poder contribuir para o seu ministério. Comente aqui nesse canal se você foi edificado em algum desses vídeos, se esses vídeos têm ajudado a você desenvolver o ministério da pregação. Quem sabe depois desses vídeos você conseguiu pregar a palavra, subiu no púlpito. Comenta aqui pra gente, tá? O seu testemunho é edificante e é o que nos estimula a continuarmos, tá bom? No primeiro vídeo nós falamos sobre o que é pregação. No segundo nós fizemos uma introdução básica sobre homilética. No terceiro nós vimos as características de um bom sermão. No 4 nós vimos como preparar um bom sermão. E a partir do 5º nós começamos a ver as classificações dos sermões. E no 6º vídeo nós vimos os métodos para preparar o seu sermão. E aí então vendo as classificações e os métodos, nós começamos a entrar então nos tipos diferentes de sermão. E no 7º vídeo nós falamos sobre o sermão temático. No 8º vídeo também sobre tipos de sermãos, falamos sobre o sermão textual. E hoje nós vamos falar sobre o sermão expositivo. Particularmente, é o sermão que eu mais gosto de pregar, mas é o mais difícil de se pregar, tá? E também porque eu prefiro de ouvir. É muito bom, é muito bíblico, é muito edificante. Nós vamos ver então o que é o sermão expositivo, como fazer o sermão expositivo. Vamos ver alguns exemplos de pregações expositivas, vantagens, desvantagens. Vamos falar sobre o sermão expositivo. O sermão expositivo nada mais é do que aquele que todas as ideias saem do texto e do contexto. A ideia central e as divisões principais originam-se de uma passagem maior da Bíblia interpretadas à luz do contexto, o qual fornece o tema e as aplicações. Então, para saber o que é e como preparar um sermão expositivo, antes de tudo você precisa entender que na pregação expositiva o pregador deve se esforçar para apresentar o verdadeiro sentido do texto bíblico. Ou seja, é um tipo de pregação que mais tende a ser fiel ao texto. O texto escolhido para pregar pode ser um milagre de Jesus, uma parábola, uma epístola toda, uma narrativa do Antigo Testamento ou um salmo. Então, diferente do sermão temático e também diferente do sermão textual, no sermão expositivo o pregador deve extrair do texto o contexto,
as informações, deixando assim com que o texto e o contexto determine o conteúdo do sermão. Ou seja, o pregador deve pregar aquilo que o autor bíblico pretendia dizer aos ouvintes originais e expor isso aos seus ouvintes atuais. É aqui, então, que está o poder e o grande desafio desse sermão. É explorar o conteúdo do texto. Então, a pregação expositiva é expor a palavra. É fazer uma exposição, conforme você vai ver nessa figura. A diferença de exposição e de imposição. Exposição é o contrário de imposição. Essa simples declaração já diz quase tudo sobre o sermão expositivo. Significa que no sermão expositivo você não impõe, ou seja, não põe nada no texto, nem determina nada sobre o texto. Ao contrário, você expõe ou extrai do texto informações, deixando que o texto determine um conteúdo e ponha a mensagem na vida do pregador e dos ouvintes. Comente se você conhece algum pregador. Você já viu alguma pregação que o cara, em vez de expor, ele impôs, ele quis que o texto falasse o que ele queria, ele acrescentou algo ao texto? Comente aí, deixa pra gente um exemplo disso. E o sermão expositivo é o oposto disso. O teólogo John Stott, ele fala o seguinte: a exposição se refere ao conteúdo do sermão, a verdade bíblica, ao invés de seu estilo, que é um comentário corrente. Expor as escrituras é trazer para fora do texto o que está lá e expô-lo à vista. O expositor, ele abre o que parece fechado. Ele torna claro o que é obscuro. Ele desfaz o que está atado e desdobra o que está bem embalado. Na pregação expositiva, todo o sermão do início ao fim tende a expor a ideia contida no texto, ou seja, todas as divisões, subdivisões, ilustrações e até citações de outras passagens bíblicas devem reforçar essa ideia extraída do texto. Uma pregação expositiva foca uma única ideia que é extraída do texto como consequência de um trabalho bem feito de interpretação. Vamos ver as características do sermão expositivo. Algumas características distinguem a pregação expositiva genuína das demais formas. Vejamos quais são elas. O sermão expositivo, ele trabalha o texto. O sermão expositivo, ele deve trabalhar o texto base, dando ênfase a ele. Pode haver alguma referência de outro texto apenas para ilustrar ou reforçar o texto base escolhido. Após ouvir um verdadeiro sermão expositivo, a pessoa certamente entenderá do que se trata o texto bíblico, além de entender as lições e aplicar para a sua vida. O sermão expositivo, ele é fiel ao texto. Então, isso é o que em teologia se chama integramente, o que a gente vai estudar nos próximos passos, de hermenêutica, ou seja, respeito às regras de interpretação bíblica. Qualquer tentativa de forçar o texto a dizer o que na realidade não diz, constitui distorção bíblica. O sermão expositivo tem coesão. As diferentes partes da mensagem devem estar ligadas e unidas entre si. As ideias precisam estar relacionadas umas com as outras para promover a unidade e então dar à mensagem um tema único. Então procure no texto ideias que reforcem o mesmo pensamento. Por exemplo, esse esboço de Mateus 4, do 1 ao 11, que fala da tentação de Cristo, e veja como a palavra tentação aparece no tema e nas divisões. Olha, o tema, em Cristo podemos vencer as tentações. A primeira tentação, a tentação física, no versículo 3 ao 4, quando Satanás propõe a Cristo que ele transforme as pedras em pães, porque ele sabe que Cristo está com fome, que Cristo está 40 dias no deserto, ele está faminto. Em segundo lugar, a segunda tentação é a tentação psicológica, que está no versículo 5 e 6, onde o diabo transporta Jesus à cidade, coloca ele no pináculo do templo, e diz: se tu és filho de Deus, lança-se daqui, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão as mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Então, Satanás ele está tentando mexer no psicológico. E a terceira tentação é a tentação espiritual. Do versículo 7 ao 10, Satanás ele novamente o transporta para um monte muito alto, e ali mostra a glória e os reinos do mundo, e oferece isso a Jesus se prostrado ele adorasse.
Então Jesus diz, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então aqui já envolve uma tentação espiritual. Então veja como a palavra tentação aparece no tema e nas divisões e elas se unem. Então o sermão expositivo, algo que eu acho muito top também, é que ele tem movimentação. Para que o sermão expositivo seja atraente, o sermão expositivo tem que ter movimento. O ouvinte deve ser conduzido ao ponto de partida, ao ponto de chegada. Por exemplo, se o pregador está falando sobre a cura de Bartimeu, do cego Bartimeu, ele precisa acompanhá-lo nessa trajetória. Ou seja, acompanhar a história da passagem do início ao fim. Um outro exemplo de esboço é as 4 visões de Bartimeu. Está lá em Marcos 10, 46 ao 52. Em primeiro lugar, Bartimeu viu uma esperança. No versículo 46, 47, ele percebe algo diferente e pergunta. Perguntando, ele vê uma oportunidade. No versículo 48, ele começa a clamar por Jesus, o filho de Davi. Em terceiro lugar, Bartimeu viu uma libertação. Quando Jesus lhe pergunta, o que queres? Ele queria se libertar. E em quarto lugar, ele viu um caminho. A visão de Bartimeu foi mais abrangente do que a cura física, mas no versículo 52, ele continuou seguindo Jesus pelo caminho. Então veja que exemplo que você tem de um sermão expositivo e como mostra que no sermão expositivo você tem que acompanhar o texto, você tem que fazer esse movimento. Da onde Jesus veio, para onde Jesus estava indo, por que ele parou ali, o que ele fez, quais foram os resultados. Então o sermão expositivo ele traz isso. O sermão expositivo ele tem aplicação. A pregação sem aplicação não é expositiva. Então é preciso que os eventos do passado se reflitam nas coisas que acontecem hoje, no dia a dia dos ouvintes. Então, o que a pregação resolve na vida dos ouvintes? O que a história de Bartimeu vai se aplicar na minha vida hoje? O que a história das tentações de Jesus no deserto aplica para a minha vida hoje? Então, apesar de ser o mais difícil de preparar, esse sermão é o que penetra na alma com mais poder. Esse é o tipo de sermão que extrai o texto bíblico, não apenas a ideia central, as divisões e subdivisões, mas o próprio espírito do texto. E isso faz com que o ouvinte reviva as circunstâncias e os sentimentos que produzem daquele texto. Então, vamos ver as vantagens do sermão expositivo. Uma vantagem principal é que ele valoriza a mensagem de Deus. Por estar baseado e estruturado num texto bíblico, não há risco de se pregar um assunto desnecessário, já que o próprio texto é a mensagem cujas ideias serão apresentadas no sermão. Outra vantagem é o fato do sermão expositivo honrar a Bíblia, pelo fato de tratar a Bíblia como foi escrita. A pregação expositiva caracteriza-se por respeitar o texto e seu sentido original. Além disso, coloca a Bíblia acima de qualquer outra fonte. O sermão expositivo, ele também alimenta a igreja, porque na pregação expositiva, o ouvinte é levado a ter um contato mais profundo com a Bíblia. Isso também aumenta a familiaridade com o texto sagrado e desenvolve nele o desejo de conhecer mais a Bíblia. E não só alimenta o público, como também alimenta o pregador. Porque o pregador, quando está preparando o sermão, ele alimenta a sua própria alma, tanto no momento da preparação quanto na exposição. Agora, esse sermão pode apresentar alguma dificuldade? A pregação expositiva apresenta algumas dificuldades para se preparar. Por exemplo, por isso, o pregador precisa estar disposto a enfrentá-las se quiser usar esse método. Brian Shippel apresenta uma lista de perguntas óbvias, mas que precisam ser respondidas em cada pregação expositiva. Segundo ele, essas perguntas não precisam seguir uma ordem rígida, mas independente da ordem, elas precisam ser respondidas. Você vai abrir o texto para pregar um sermão expositivo e você vai fazer essas perguntas, que são regras da hermenêutica, e nós vamos aprender na próxima sequência de vídeo. Primeira pergunta, o que o texto significa? Lembrando que não precisa estar nessa ordem precisa. Segunda pergunta, quais as circunstâncias que levaram o texto a ser escrito? Terceira, o que nós temos em comum com os personagens do texto? Quarta, como as pessoas de hoje devem reagir às verdades do texto? A quinta, qual a maneira mais eficiente de comunicar a mensagem do texto? A resposta a essas perguntas exige uma pesquisa a fim de descobrir o contexto, e isso naturalmente exige tempo e esforço, mas essa é exatamente o preço de uma boa pregação expositiva. E Shippel resume o processo de estudo do texto em 3 passos que nós vamos ver agora. O primeiro passo é a observação. Use a observação para determinar o que está presente no texto. A regra é simples. Leia, leia
e leia. Lê várias vezes o texto para visualizar o contexto. Leia atentamente para identificar palavras-chave e certas expressões que sejam únicas e peculiares ao texto. Procure em um dicionário bíblico o significado de palavras desconhecidas e busque informações sobre nomes e lugares mencionados no texto. A mensagem do texto bíblico está diretamente relacionada com fatos ocorridos e com as circunstâncias ligadas a ele. Conhecer essas circunstâncias ajuda a esclarecer dúvidas e a acrescentar sentido e beleza ao texto. Por isso, o pregador tem de respeitar o contexto imediato e, às vezes, o contexto de todo o livro. Procure ouvir o texto e absolvê-lo, refletindo com oração na mensagem espiritual. Em segundo lugar, a interpretação. E já fica aqui as dicas, tá? Nós vamos falar muito sobre interpretação, conversando sobre hermenêutica, tá? A interpretação é você fazer perguntas ao texto, as quais os ouvintes gostariam de ver respondidas. E isso ajuda a descobrir o verdadeiro sentido do texto. Um método que ajuda muito a obter informações é o jornalístico. Ele é composto por 6 perguntas-chave que questionam o texto. Quem? O que? Quando? Onde? Por quê? E como? Então faça perguntas ao texto. Quais são os fatos principais? Quem são os personagens envolvidos? Quando e onde os eventos ocorreram? Por que e como as cenas se desenrolaram? E em terceiro lugar, a organização. O passo seguinte é organizar as ideias de acordo com uma sequência lógica com base na ênfase que o pregador deseja apresentar. A sequência pode ser cronológica, como está no texto, ou ideológica. Ou seja, você pode inverter a ordem do seu esboço para facilitar com que sua ideia e o propósito seja alcançado. Então, como organizar um sermão expositivo? A organização das ideias segue princípios semelhantes ao que nós ensinamos nos outros métodos. Após estudar bem o texto, o seu contexto, você pode enumerar as ideias mais fortes do texto, né? E aí você então tem que descobrir o pensamento principal do texto que vai determinar a ideia central. As ideias mais fortes vão formar as divisões. Geralmente se usa a mesma ordem em que as ideias aparecem no texto, mas pode ser alteradas para contribuir para levar ao clímax do sermão, como eu expliquei tanto no sermão temático como no textual, seguindo uma ordem da tristeza para a alegria, do ruim para o bom, da exortação para a consolação, do problema para a solução. Então você pode inverter a ordem seguindo esse clímax, fazendo com que a conclusão do seu sermão seja na parte positiva. Então, geralmente, ele vai explorar as qualidades de um personagem bíblico, ele vai explorar os meios, ele vai explorar o conteúdo doutrinário do texto, ele vai explorar metáforas e figuras de linguagem, ele vai extrair os ensinamentos do texto. Então, eu preparei e vou deixar para você, se você quiser, tira um print para você estudar, tá? De um exemplo de esboço de pregação expositiva. Está no texto de 1 Tessalonicense, do capítulo 1 ao capítulo 18, aonde vai tratar da vida cristã, do arrebatamento da igreja. O nosso texto escolhido foi 1 Tessalonicense 4, do 1 ao 18. Eu preciso ler isso tudo? Não. Leia 4 versículos. Nós vamos falar, né, o título é O Andar do Crente. O texto é 1 Tessalonicense 4, do 1 ao 18. Em primeiro lugar, andar em santidade. De versículo 1 a 8, Paulo mostra, né, um caminho de santificação, se abstendo da prostituição, da concupiscência e etc. E para que isso? Primeiro, para agradar a Deus, no versículo 1, que Paulo manda andar, né, de maneira que agrade a Deus. Né? Em segundo lugar, para obedecer a Deus, porque no versículo 2 e versículo 3, Paulo mostra que isso é mandamento e vontade de Deus, que nós nos santifiquemos e que nos abstenhamos da prostituição. Então, quando eu me santifico, eu agrado a Deus e eu obedeço a Deus. Andai no amor. Versículo 9 e versículo 10, Paulo fala do amor fraternal e manda, né, com que nós amemos. E aí, o primeiro subtópico fala que o amor fraternal não conhece fronteira. E o segundo é que o amor fraternal ele deve incluir a todos, porque Paulo está falando exatamente disso no versículo 9 e versículo 10, para que nós amemos um ao outro com um amor fraternal, não só com quem está perto, mas com todos os irmãos daquela região, no caso da Macedônia. E em terceiro lugar, andai em honestidade, o versículo 11
E o versículo 12, Paulo manda procurar viver quieto e tratar de todos os vossos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, né? E no 12 ele diz para andar honestamente. Então nós precisamos dar um testemunho honesto em nossos trabalhos e nós precisamos de um testemunho honesto para ganhar os perdidos. E em quarto lugar, né, o quarto tópico, andar em esperança, do versículo 3 ao versículo 18. Nós temos a verdade de Deus. Do versículo 3 ao versículo 15, Paulo ele exorta a tristeza, né, dos tessalônicos como quem não tem esperança e acende essa esperança neles, porque nós temos uma verdade. Porque é fato que Jesus ressuscitou, e assim como é fato também que quem dormiu no Senhor, ele tornará a trazer com ele. Então ele diz que nós não precederemos os que dormem, nós temos essa verdade. E quais são essa verdade? Que haverá uma ressurreição, ele diz no versículo 16, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram ressuscitarão primeiro. Então haverá um arrebatamento. E que bom você terminar esse sermão falando disso. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Você vai terminar o seu sermão, perceba que aqui as ordens não precisaram ser invertidas, porque o clímax máximo aqui, ele é atingido no último subtópico, né, que fala do arrebatamento. E aqui você vai ministrar sobre o arrebatamento. Você pode procurar outros textos que falem sobre isso. Por exemplo, aqui, falando sobre arrebatamento, você pode ir para João 14, que Jesus diz que virá outra vez e nos levará para si mesmo. Você pode usar 1 Coríntios 15, que fala que aqueles que seremos transformados em um piscar de olhos, né? Então você pode acrescentar outros textos que dão mais ênfase, mais luz ao assunto. Então assim ficou o nosso sermão expositivo. Eu espero que você tenha gostado não só desse vídeo, mas de toda essa sequência, que tenha contribuído para a sua vida espiritual, para o seu ministério da pregação da palavra, e te aguardo, querendo Jesus, se esse arrebatamento não acontecer até lá, que eu espero que aconteça, para os próximos vídeos, onde nós vamos estudar sobre hermenêutica, para também abençoar o ministério que Deus tem confiado nas suas mãos. Lembre-se, Deus quer te usar. Fique na paz, um abraço, Deus abençoe sua vida.